Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um oferecimento do Conta 49, tá? Então, que é um serviço de contabilidade descomplicada para programadores, designers e freelancers, principalmente se você atua no exterior. E por que eu tô falando isso? Porque o vídeo de hoje tem tudo a ver com contabilidade, tem tudo a ver com dinheiro, tem tudo a ver com o recebimento que você traz do exterior ou até aqui do Brasil como freelancer, tá? Eu já tô nessa vida há mais ou menos há mais de 10 anos aí, tá? Então, trabalhando para o exterior e recebendo do exterior. E uma das coisas que a gente vê bastante é, a gente começa a receber melhor, né? Então, cada vez mais com o dólar valorizado, etc., você acaba ganhando melhor. E uma coisa que acontece muito é a dúvida se eu devo investir como pessoa física ou pessoa jurídica. Um detalhe bastante importante, tem um link aqui embaixo, tá? Para você ter uma condição super especial para contratar o Conta 49, tá? Então, fica de olho aqui na descrição e no primeiro comentário para uma condição super especial para você contratar o Conta 49 e entender de vez aí, né? Então, ter especialistas de como você pode receber o dinheiro do exterior de forma legal para que você possa gastar à vontade, tá? Então, a melhor coisa de você receber bem é poder gastar sem se preocupar aí com a Receita Federal e nada nesse sentido. Seguinte, então, qual que é o grande problema? A gente começa a receber melhor, né? Então, vamos supor que você receba de maneira geral, vamos colocar aqui extra large, vamos supor 10 mil reais por mês, tá? Ou equivalente, né? Então, pode ser $2.500 ou algo nesse sentido. O que acontece? Você já está convencido que você precisa de uma PJ, né? Então, você precisa de uma pessoa jurídica para receber isso. A gente não vai entrar aqui no mérito de a vantagem ou não da pessoa jurídica, mas você sabe aí que vai reduzir muito a sua carga tributária por ser pessoa jurídica. Então, o que acontece? Geralmente você recebe esse valor aqui como pessoa jurídica e a gente faz dois processos, né? Quando a gente está trabalhando remotamente. Geralmente a gente pega desses 10 mil reais, a gente pega um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.200, se eu não me engano, e coloca como Prolabore. O que é Prolabore? Tá? Prolabore é o dinheiro que você recebe da sua própria empresa para trabalhar na sua própria empresa. Tá? Então, Prolabore, labore é de trabalho, né? Então é pelo seu trabalho que você faz na sua empresa. Por que o pessoal coloca salário mínimo ou um valor mais baixo? Porque você é tributado como pessoa física sobre esse valor. E a gente vai falar sobre isso já já. E o restante, geralmente, e aqui eu não estou colocando nada de tributos nem nada, mas só para a gente simplificar as contas, e o restante a gente coloca como lucro. E beleza. O que isso muda, tá? Então esse é um cenário, tá? Então o que isso aqui muda? Se você fosse investir como pessoa jurídica, você não faria a apuração de lucro. Você pegaria esse dinheiro aqui, colocaria em duas partes, por exemplo. Então vamos supor que você precise... Esse é o primeiro cenário, né? Peraí, deixa eu selecionar inteiro aqui. E o segundo cenário é o seguinte. Cenário 2 é você pegar, vamos supor, R$ 4.200 aqui, apurar como lucro, e aí você usa para você viver, né? Obviamente. E aqui, investimento como PJ. Bom, vamos analisar aqui um pouquinho. Isso aqui é o que eu passei, tá? Então é por isso que eu tô falando para vocês, é por isso que a gente está trazendo esse vídeo aqui no Conta 49. A gente vai trazer alguns conteúdos sobre isso, tá? Então aqui no DevPlano, aliás, com o Conta 49, eu vou trazer alguns conteúdos sobre isso. Por quê? Porque é o que eu passei, tá? Então, tô trazendo para vocês aqui uma experiência própria, tá? O que acontece? Muita gente tem essa dúvida. Beleza, eu passo tudo para pessoa física, né? Então, lembrando que isso daqui vai para pessoa física. Tá? Então, nesse caso aqui, esses dois caras vão para pessoa física. Nesse caso aqui, esses dois caras também vão para pessoa física.
Porém, esse investimento aqui fica como pessoa jurídica, tá? Então, qual que é a consequência disso, tá? É isso que a gente vai analisar agora. Então, ó, vamos só organizar aqui. A diferença parece sutil, né? Então, eu vou tirar R$4.000 para investimento como PJ. O que isso significa, tá? Então, o que vai acontecer com o seu dinheiro e quais são as consequências disso? Primeira coisa, o que você precisa entender desse cenário? Que muitos investimentos você não consegue fazer como pessoa jurídica, tá? Se eu não me engano, um deles é o título do Tesouro, tá? Você não consegue investir como pessoa jurídica. Então, já teria um problema aqui, né? Esses R$4.000 você tem uma limitação para onde você pode colocar esse dinheiro. Mas o mais importante é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, tá? Que é o que aconteceu comigo. Seguinte, eu tenho essa folha aqui, que é o meu imposto de renda do ano passado. Logicamente eu censurei algumas coisas aqui. Mas repare o seguinte, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, inclusive no Conta 49 está incluso, tá? Fiquem tranquilos aí, a gente te ajuda a fazer a declaração de imposto de renda. Repare o seguinte, a gente tem dois campos que são muito importantes dos seus recebimentos, né? Então, a gente tem esse cara aqui, que é o recebimento seu tributável, que é o equivalente a você ser CLT ou você ter o Prolabore. Inclusive, esse é o meu Prolabore, tá? Então, a minha empresa me paga R$13.200 por ano, tá? Pelo menos em 2021. E aí, a gente tem uma outra região chamada rendimentos isentos e não tributáveis. E aqui a gente tem lucros e dividendos recebidos, que é exatamente essa parte aqui, ó. Tá? Então, o meu Prolabore está aqui e os meus lucros ou dividendos recebidos, tá? É essa segunda parte aqui, tá? Então, eu apuro na minha empresa boa parte dela ali como lucro. No meu caso, tem algumas especificidades porque eu tenho mais produtos, então não necessariamente eu apuro todo o lucro, mas basicamente o que eu recebo do exterior eu apuro como lucro, tá? Então, o que isso tem de impacto na sua pessoa física e o que isso pode te ajudar a nortear se você deve investir como pessoa física, como pessoa jurídica? A primeira coisa que eu gosto de analisar aqui é que você começa a ter essa noção de que seu patrimônio está aumentando. Tá? Então, eu gosto dessa visão. Tá? Então, você vai olhar o seu rendimento aqui na pessoa física, você vai olhar que o seu patrimônio cresce. Existe uma outra página aqui que é um resumo do seu patrimônio. Provavelmente você vai converter esse seu dinheiro aqui, esse rendimento isento e não tributável, para alguma outra coisa, um apartamento, um terreno, algo nesse sentido, e você vai ver o seu patrimônio crescer. Eu acho isso muito legal, porque você consegue ver ano a ano a evolução do seu patrimônio baseado no que você recebeu, principalmente do exterior. Isso é fantástico. Mas existe uma outra coisa que ninguém vai te contar, que é o seguinte. Se você estiver sonhando aí comprar sua casa e etc, e você estiver fazendo esse cenário aqui, ó, você tem um problema. O que acontece? Percebam que é o mesmo R$10.000 aqui, tá? Você recebe aqui e recebe aqui. Qual que é o único problema? O quanto que você apura de lucro, o quanto que você coloca na sua pessoa física, impacta na sua capacidade de pagamento. O que isso quer dizer? Tá? Então, a gente vai desenhar esses dois cenários aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos supor o seguinte. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Cadê o zoom? Então, vamos supor o seguinte. Você recebe por mês salário. Então, vamos supor os mesmos R$10.000 aqui. Tá? Então, esse é o seu salário, tá convertido em reais. O que acontece? Você tira um Prolabore de R$1.200. Aqui eu estou colocando 1.200 porque eu nunca lembro o salário certo, mas é mais ou menos isso. E o restante como lucro. Então, nesse caso aqui, 8.800 como lucro. Tá? Então, o seu salário é R$10.000, você tira como Prolabore R$1.200 e como lucro R$8.800. Obviamente aqui eu estou colocando a apuração líquida direto, não estou considerando imposto. Obviamente esse valor aqui vai variar, vai ser menor e etc. Tá tudo bem, tá?
qual que é o grande detalhe? Qual que é o outro cenário? O seu outro cenário é o seguinte, você tem os mesmos 10 mil reais por mês. Deixa eu copiar isso aqui. Vou colar. Então, cenário 2, você tem o seu mesmo salário. Então, vamos aqui, ó, cenários, cenário 1 e cenário 2. No cenário 2, você tem os mesmos 10 mil reais por mês, você tem um Prolabore também de R$ 1.200, porém, você vai apurar de lucro somente 3 mil reais. Vamos colocar 3 mil reais, porque é o que você precisa para viver, e o restante você vai investir como pessoa jurídica. Mas o importante é que isso aqui foi para sua pessoa, aqui é o que foi para sua pessoa física, tá? Então esse é o valor que vai para sua pessoa física. Então, qual que é o valor final na sua pessoa física? Então, valor final, pessoa física. O seu valor final vai ser o quê? O Prolabore mais o lucro vezes 12. Então, no final do mês, o que você vai ter? No final do ano, aliás, né? Para o cenário 1, você vai ter um valor final de 120 mil reais que você mandou para sua pessoa física. No cenário 2, você vai ter um valor de 50.400 reais. Tá. Teoricamente, isso não muda nada porque a empresa é sua e etc. Porém, tem uma coisa que muda, e muda muito, que é a sua capacidade de pagamento. Então, capacidade de pagamento. O que isso quer dizer? Vamos supor que você foi lá e falou, pô, beleza, vou comprar um apartamento para mim. Eu quero um apartamento e eu quero ver quanto que eu posso pagar de parcela. Tá? Então, quanto que você pode pagar de parcela é feito da seguinte forma. É somado esse valor aqui, anual. Então, é esse valor aqui, dividido por 12, vezes 0,3, que é 30%. Olha só que interessante. A sua capacidade de pagamento como pessoa física aqui é de 3 mil reais por mês. A sua capacidade de pagamento como pessoa física no cenário 2 é de R$ 1.260 reais. Pode parecer besteira, mas aqui é só um número para você ter uma ideia, tá? Geralmente, tá? Só para você ter uma ideia de cálculo. O que você consegue fazer com essa capacidade de pagamento, tá? Geralmente você consegue, a parcela de um financiamento, etc., é geralmente 1%, tá? do capital que você deve. Então, a diferença aqui seria 100 vezes esse cara. Então, no cenário 1, você conseguiria financiar ou dever, entre aspas, 300 mil reais. No cenário 2, você consegue dever 126 mil reais. O que isso quer dizer? Vamos supor que você quer comprar um apartamento de 400 mil reais, você consegue dar 100 mil de entrada e financiar 300 mil com essa capacidade de pagamento. Aqui você já não consegue fazer isso, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Da forma tributável, não muda nada, porque você está apurando o lucro que é isento, tá? Então, não muda nada. Obviamente, dentro do Conta 49, a gente inclusive deixa isso aberto para todo mundo, que você pode escolher ter um Prolabore maior, tá? Então, isso depende do seu objetivo, dos seus objetivos, tá? Então, a gente mostra para vocês, a gente coloca as cartas na mesa para você decidir, mas de maneira geral, percebam que levar esse dinheiro para a pessoa física é uma forma de você aumentar a sua capacidade de pagamento como pessoa física. E é isso aqui que você vai mudar, tá? Então você consegue financiar muito bem quando você aumenta a sua capacidade de pagamento como pessoa física. E aí provavelmente você está se perguntando, pô, mas se eu fizer isso na pessoa jurídica, não vai ser a mesma coisa? Não, tá? Eu tentei fazer isso, tá? E não dá certo. Por quê? O score seu na pessoa jurídica, você precisa de usar o sistema financeiro com mais frequência. Então você precisa começar a pegar empréstimos pequenos ou financiamentos pequenos com pessoa jurídica, pagar para aumentar o seu score,
tá? E provavelmente o seu score como pessoa física já é muito mais antigo do que o da sua empresa. Então, é mais fácil você ter capacidade de pagamento como pessoa física do que jurídica, principalmente nessa escala que a gente está falando aqui, né? Então, é lógico que uma empresa bilionária consegue financiamentos muito mais fácil que a gente. Mas, só para vocês terem uma ideia, é muito mais fácil como pessoa física do que jurídica, tá? Então, isso aconteceu comigo. E é importante você pensar sobre isso, tá? Então, porque você vai querer fazer algumas coisas, né? Então, você vai estar ganhando melhor, você vai querer comprar a sua casa, comprar o seu apartamento, tá? Então, você vai querer fazer algumas captações dessa capital e investir em alguma coisa, tá? Então, é muito interessante analisar por esse cenário, tá? Então, você aumentar a sua capacidade de pagamento como pessoa física, tá? E tudo que a gente está falando aqui é legal, tá? Então, você está pagando tributos, tá? Por quê? Nesses 10 mil reais aqui, a gente não colocou, não descontou os tributos. Mas o que acontece? No seu Prolabore, se você não bater o teto, você não vai pagar imposto de renda como pessoa física, e você não paga aqui no lucro. Mas aqui, tá? Quando você fizer a apuração mês a mês e emitir a nota fiscal do seu recebimento, que você tem que fazer isso para legalizar o dinheiro, você já está pagando, tá? Então, a única diferença é o momento que você está pagando, tá? No caso da pessoa jurídica, você já paga isso mês a mês, tá? E na pessoa física, você paga dependendo, descontado na fonte ou dependendo no final, no ano subsequente, quando você fizer a apuração lá do seu imposto de renda da pessoa física. Mas esse é o ponto, tá? Se você quer aumentar a sua capacidade de pagamento como pessoa física, essa é a forma correta. Outro ponto importante. No passado, muita gente fazia algumas gambiarras para conseguir aumentar a capacidade de pagamento. Então, existia uma tentativa ali de fazer decor, né? Existe um documento que chama decor, que é um documento que o contador faz e etc. Mas o grande detalhe é o seguinte. A melhor forma de você demonstrar a sua capacidade de pagamento é declarando esse dinheiro entrando na sua pessoa física como lucro, tá? Então, essa é a melhor forma de você aumentar a sua capacidade de pagamento. Por quê? Porque o decor, o contador tem que assinar para você falando que você recebeu dinheiro pela pessoa jurídica. E já é errado só de você pensar, porque se você não entrou na pessoa física sua no imposto de renda, já tem alguma coisa estranha, tá? Então, apesar de possível, não é uma coisa legal aí, tá? Legal no sentido de evita, tá? Então, faz as coisas direitinho, que vai ser bem bacana você ver o seu patrimônio crescer, tá? Com o imposto de renda, tá? Então, é muito legal você fazer essa apuração de lucro de verdade, aumentar a sua capacidade de pagamento, tá? Então, é muito bacana você pensar sobre isso. E olha só, uma brincadeira com números aqui, tá? Salário no exterior de 10 mil reais, vocês sabem que é um salário, né, tranquilo, né? Não muito alto aí. Vamos pensar o seguinte, ó. E se a gente fizesse o seguinte? E se a gente pensasse aqui, ó, eu vou fazer uma outra conta só para ilustrar. Vamos supor que a gente faz o seguinte. Esse cara... Opa, peraí. Só para ilustrar uma coisa, como que a capacidade de pagamento varia muito, tá? Então vamos supor que eu só tirei aqui, ó, para a gente ter uma ideia, tá? Vai continuar o mesmo valor, mas é só para a gente calcular baseado nesse valor aqui. Então nesse caso aqui, a gente vai tirar menos 4 mil reais. Beleza. Na verdade, a gente vai tirar... Peraí, vamos só pensar aqui. Menos B3 menos 4 mil reais. Beleza. Eu subi aqui um pouquinho, né? Mas tudo bem. Seguinte. E se a gente subisse o salário para 20 mil reais? Olha só a capacidade de pagamento como ela salta, tá? E se a gente subir aqui para 20 mil reais, a sua capacidade de pagamento fica a mesma, tá? Então, essa é uma diferença muito interessante, tá? Vamos supor 30 mil reais, que já são salários... Opa! Salários possíveis aqui como programador no exterior. 900 mil reais de capacidade de pagamento total, né? Você consegue financiar, aliás, uma casa, por exemplo, um apartamento de 900 mil reais, tá? E, logicamente, se a sua capacidade de pagamento é 9 mil reais, você tem que se planejar direito, tá? Que não é um vídeo sobre investimentos em si, se é uma boa ou não.
mas analise que você precisa manter depois aqui por um tempo R$ 9.000 para você conseguir pagar esse valor, tá? Então, é bem legal você analisar esses cenários. Pô, se você ganha R$ 50.000, qual é a sua capacidade de pagamento, né? Você consegue ter uma parcela de um financiamento de R$ 15.000. Então, você consegue financiar uma casa de 1,5 milhão, por exemplo, tá? Então, é muito legal olhar esses cenários aqui, tá? Entender esses cenários, entender o que isso aqui impacta no seu dia a dia de verdade, tá? E, obviamente, você consegue fazer esses investimentos como pessoa física, tá? Então, que é muito bacana também, tá? Então, ajuda bastante você entender um pouco melhor como que seu dinheiro pode render e trabalhar por você. Bom, pessoal, é isso. Então, não deixe de checar aqui embaixo uma condição super especial para você contratar o Conta 49, abrir sua PJ para receber do exterior ou até aqui do Brasil com a gente, tá? Tem um link numa condição super especial aqui embaixo, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo e mandar para um amigo, tá? Se você achou essa avaliação aqui importante e relevante para você que já está trabalhando como freelancer, como designer, às vezes como programador para o exterior ou até no Brasil e está faturando bem, né? Então, o que você pode fazer com o seu dinheiro e qual que é a diferença de você deixar na pessoa jurídica ou mandar tudo para pessoa física, tá? Pessoal, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!